Oi, meu nome é Litieri, eu estou aqui para compartilhar mais um conteúdo com você de bastidores de um perfil de estudos profissional e hoje eu vou falar para você o segredo para aumentar a interação do público no seu perfil de estudos, ou seja, o seu engajamento. Eu vejo que muitas pessoas reclamam quando postam alguma coisa, ninguém comenta, ninguém se envolve com a publicação, ou quando abrem uma caixinha de perguntas lá nos stories e não tem respostas, não tem mensagens no direct, e às vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo de errado, ou até ficam desestimuladas de estarem produzindo um bom conteúdo, mas parece que não estão sendo reconhecidas. Então, eu vou te falar aqui hoje o que é que você precisa fazer para ajustar aí o seu perfil de estudos, como você precisa ajustar a sua comunicação para fazer com que as pessoas te enxerguem e respondam os seus estímulos lá no seu perfil. Então, que comentem os seus posts, que respondam sua caixinha de perguntas, e aí a gente já começa aqui no conteúdo, que é a primeira coisa que você tem que saber. O que é essa interação a que eu estou me referindo, a que eu vou falar para você nessa aula de hoje? É tudo que o pessoal faz, que conversa com a gente, que se envolve com a gente, que se envolve mesmo com a nossa publicação. Então, essa interação, esse engajamento, a gente vai contar os likes que tem no seu post, os comentários, quando as pessoas compartilham esse post com outras pessoas, as mensagens que as pessoas te mandam no direct, que é uma forma muito, muito importante de engajamento, quando as pessoas respondem sua caixinha de perguntas nos stories, suas enquetes, enfim. Lucas está dizendo no Instagram, olá, ex-dupla. Oi, Lucas, minha dupla de estágio da faculdade. Então, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Se você está vendo a gravação do vídeo pelo YouTube, eu quero te informar que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu faço live aqui, uma aula ao vivo e gratuita com conteúdo bem profundo. Então, se você quiser participar ao vivo para poder me fazer perguntas e a gente trocar uma ideia, esteja aqui na próxima quinta, tá bom? Vamos começar então? Já deu tempo as primeiras pessoas chegarem. Quem não chegou ainda vai pegando o conteúdo andando. E eu vou falar para vocês agora sobre isso. Bom, a gente já viu o que é essa interação, que é o engajamento. Esse engajamento, ele serve para quê? Ele serve para dar um up nas suas publicações e fazer com que seus posts vão mais longe. Então, quando a gente faz um post e esse post tem pessoas se envolvendo com ele, pessoas curtindo, comentando e tal, o Instagram considera esse post legal, relevante, vê que você se esforçou ali para produzir um conteúdo bacana, já que tem tanta gente gostando. Então, esse alcance do post acaba indo mais longe. O que é o alcance? É a quantidade de gente que esse post passa, por onde esse post vai. Então, quanto mais desenvolvimento, maior o seu alcance. O engajamento que eu quero falar aqui para você nesse vídeo não é uma métrica de vaidade. Não é para você ter não sei quantas curtidas, não sei quantos comentários, para você ser chique. Não. É para melhorar as métricas do seu perfil, para fazer você alcançar mais pessoas e, consequentemente, depois gerar mais vendas, né? Porque você vai ter mais clientes. Então, eu vou falar sobre vários aspectos aqui para te ajudar nesse seu engajamento. Quando a gente tem um engajamento maior, o nosso post também ele é mais recomendado. Concorda que quando a pessoa se envolve mais com o nosso perfil, é mais fácil dela recomendar para um amigo, dela marcar um amigo e tal? Então, isso te ajuda no crescimento também, tanto pelo alcance da publicação, quanto pela recomendação que uma pessoa está fazendo para outra. Cecília está perguntando, como eu faço para o meu post aparecer no Explorar? Então, não tem só uma atitude que você tem que fazer, mas o Instagram tem que considerar que seu post é relevante. Então, todas essas dicas que eu vou dar para você aqui também vão servir para isso. Para que o Instagram considere que seu post é relevante, veja que as pessoas estão se envolvendo e coloque ele para ir mais longe. Um dos critérios, com certeza, é se esse post tem um bom engajamento. Yendley está dizendo, oi, Yendley. Então, vamos lá. Qual é o segredo para que o seu engajamento, o seu envolvimento aumente? O segredo para que as pessoas comecem a interagir mais com seus conteúdos. Primeiro de tudo, é que você interaja e que você utilize estratégias na hora de interagir. Não é somente você fazer qualquer post, colocar lá no seu feed e esperar que as pessoas comentem. Você primeiro que tem que conversar com essas pessoas, você que tem que puxar a conversa com elas e fazer isso de forma pensada, de forma que você consiga puxar a atenção dessas pessoas e elas queiram comentar na sua publicação e se envolver com você. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar para você diversas dicas que você deve
implantar na hora de você pensar estrategicamente para se envolver com o seu público. Então, você não vai mais fazer um post e só soltar lá. Você vai pensar, como é que eu vou puxar essa conversa com a pessoa que está lá do outro lado, tá bom? A interação do público, ela não é algo assim, passivo, que você só coloca lá e vem. É algo que você vai conquistar. Afinal, ela é o relacionamento com o seu público, né? Quando você conversa com a pessoa que está do outro lado, você se relaciona com ela e ela de volta com você. Então, eu vejo que muita gente, às vezes, quer que o pessoal interaja, mas não interage com eles. Então, imagina, se eu só esperasse as pessoas mandassem mensagem no meu direct, sem eu aparecer ali para falar com eles, sem eu fazer uma pergunta, sem eu fazer um post com uma legenda bacana. Então, primeiro de tudo, o que você tem que ter em mente, você tem que primeiro se relacionar com o seu público para depois ele se relacionar com você. Você que tem que estar disposta a conversar, disposta a ser uma pessoa acessível ali para o seu público, para que eles vejam em você uma chance de conversar. É legal também a gente ter sempre em mente que o público ele é composto de pessoas reais. Então, quando você quer fazer uma interação com uma pessoa, um amigo seu, é necessário existir uma troca, né? Não é assim, a pessoa posta uma foto no status e aí você vai lá e fica perguntando coisa para ela no WhatsApp. Você faz isso, você gosta daquilo, e ela só te respondendo. Não, para que tenha uma relação entre duas pessoas, uma pessoa pergunta, a outra pergunta também, a outra conta alguma coisa sobre ela, e assim que vai se construindo uma relação. Do mesmo jeito vai ser no seu perfil de estudos. Você tem que construir uma relação com o público que está lá do outro lado. Então, enxergue esse público como pessoas reais que respondem estímulos verdadeiros, de amigo para amigo. Não é só você colocar uma foto e querer que as pessoas fiquem te adorando, te endeusando, se você não começa essa conversa, tá bom? Então, para a gente entender esse segredo de aumentar o envolvimento, aumentar os comentários e tudo mais, a gente tem que procurar saber o que faz com que o nosso público comente. Você já parou para pensar o que faz você comentar, você se envolver com a publicação de alguém? Se você tiver isso em mente, na hora que você for bolar sua estratégia para engajar mais o público, você vai acertar muito mais. Porque você vai pensar assim, será que se a pessoa me perguntasse simplesmente se eu gostei do post, eu responderia? Ou se ela me perguntasse a minha opinião sobre tal coisa, seria mais fácil de eu responder? Comece a fazer essa análise com você mesmo. O que te faz comentar? É porque você gosta da pessoa? É porque você gostou do conteúdo? É porque aquele conteúdo foi resolutivo para você? É porque a pessoa fez uma pergunta na legenda? Comece a pensar o que te faz responder o post de alguém ou fazer uma pergunta lá na caixinha. Do mesmo jeito vai acontecer com o seu público. Tem algum motivo, tem algo que impulsiona o seu público a se envolver com você. Então, isso você tem que analisar. Eu já analisei, eu já pensei e eu consegui enxergar alguns pontos que são motivos para as pessoas se envolverem com as nossas publicações e eu vou passar para você esses pontos que eu consegui enxergar. Mas é bom que você também faça esse exercício e procure entender melhor o seu público para que você faça estratégias de engajamento que sejam mais assertivas. O que eu estou falando quando eu digo estratégias de engajamento? É tipo você pensar antes de você fazer um post, o que você vai escrever na legenda como uma estratégia para fazer a pessoa responder, entendeu? Do mesmo jeito, quando você vai fazer uma caixinha de perguntas, você não vai colocar só, faça a minha pergunta, você vai pensar numa forma que estimule as pessoas a responderem aquela caixinha. Então, aqui eu vou te contar alguns pontos que eu enxerguei, que eu acho que são motivos para as pessoas se envolverem com o nosso conteúdo, e você também vai poder pegar esses meus que já estão prontos e pensar também nos seus, para aumentar aí o seu leque de opções. E Emily disse, nossa, você é a primeira pessoa que fala meu nome certo. Sei como é isso, ter nome difícil. Você acha legal fazer trocas de divulgação? Não, eu acho que perde muito o foco do seu perfil de produção de conteúdo mesmo. Seus seguidores não gostam de ficar vendo troca de divulgação. Normalmente, o seguidor de uma pessoa não é qualificado para ser seu seguidor, então eu acho que é perda de tempo na maioria dos casos. Eu já tenho um vídeo aqui bem completo sobre troca de divulgação, depois você dá uma olhada no YouTube.
Para interação, é legal colocar enquetes e caixinhas de perguntas do stories? Sim, é muito legal usar essas ferramentas, porque as pessoas vão começando a se acostumar a conversar com você. E aqui nessa aula também vou te dar umas dicas aí na hora de você colocar a sua caixinha, como é que você tem mais respostas e tal. Ultimamente, meu engajamento está muito ruim, não sei o que está acontecendo. O engajamento que você está falando é em relação a curtidas, comentários. Porque pode ser o tipo de post que você está publicando ou uma série de outros fatores que eu vou te falar aqui. Tá bom? Então, vou dar várias dicas para você agora. Pronto, eu parei para pensar, né? Como eu falei para você, encontrei alguns motivos que eu acho que fazem as pessoas interagirem com o nosso conteúdo, e aí você tem que trabalhar nesses pontos. Primeiro, eu acho que uma das principais coisas que faz com que a pessoa interaja com o nosso conteúdo é ela sentir que conhece a gente. Você já teve essa sensação? Quando você vai se envolver com o conteúdo de alguém, não é muito mais fácil você comentar numa foto de uma pessoa que você conhece? Seja seu amigo, ou seja uma influenciadora, uma blogueira, ou até um artista que você já viu muito. Você não se sente muito mais à vontade de fazer uma pergunta ou colocar lá na caixinha, né, uma pergunta para a pessoa, se você ou já falou com aquela pessoa, ou já assistiu algo da pessoa, você tem um mínimo de intimidade, mesmo que a pessoa não te conheça. Então, isso também acontece com o seu público. Como é que você pode se fazer mais conhecido das pessoas? Aparecendo nos stories. Eu sei que tem muita gente que é travado com isso. Eu já tenho um vídeo aqui nesse canal sobre vergonha de aparecer nos stories do Estúdigram. Então, se você tem vergonha, assista esse vídeo que eu te dou muitas dicas para superar, assim como eu superei. Então, você aparecer nos stories para conversar com o seu público é um dos primeiros passos se você quer aumentar o engajamento, já que você que tem que iniciar a conversa, lembra? Então, quando você... Aí nos stories, o que é que você pode fazer? Quando você conta uma história de algo que aconteceu com você, ou na sua escola, na sua faculdade, dependendo do seu nicho, ou quando você está estudando para concurso, uma dificuldade que você teve e superou. Quando você traz coisas dos seus bastidores, de repente um final de semana que você está passando em um lugar, ou algo que você gosta de fazer no seu dia a dia, isso se conecta muito com o seu público, porque eles veem que você é uma pessoa real como eles. E quando a gente se identifica, a gente tende a conversar mais, né? A dizer, eu também faço isso, eu também gosto disso. Então, é até legal, um dia desses eu fui fazer fui lavar o meu cabelo e hidratar. E eu tinha comprado um kit de produtos de uma marca de cabelo. E aí eu coloquei nos meus stories assim, hoje é dia de cuidar da juba, uma coisa assim. E aí várias meninas responderam essa história dizendo que também usavam o creme daquela marca, que também usavam aquele shampoo. Então, às vezes, não é nada a ver com o seu nicho, mas uma coisa que você mostra dos seus bastidores faz com que aquela pessoa que não costumava comentar suas coisas, que não costumava mandar mensagem, tenha uma relação com você para poder mandar aquela mensagem. Ela tem um motivo. Ela também gosta daquilo, ela também usa. Então, as pessoas não respondem simplesmente porque estão olhando seus stories e dizem assim, eu vou responder porque ela é legal. Não, elas têm que sentir vontade de falar alguma coisa com você. Então, quando você mostra uma coisa que você gosta do seu dia a dia, um dia, por exemplo, eu mostrei que eu estava tomando chá. E aí eu perguntei, vocês gostam mais de chá ou de café? E aí algumas pessoas responderam no meu direct, eu gosto dos dois. Eu gosto mais de chá, tomo chá o dia todo. Então, isso faz com que você comece a conversar com o seu público. Comece a ter uma conversa com eles. Deixa eu ver mais o que você pode colocar nos stories. Bastidores, tipo, quando você vai criar um post, quando você vai fazer um material, seus bastidores da sua produção de conteúdo. Isso faz as pessoas perguntarem, como é que você faz isso? Que caneta você usa? Qual tipo de aparelho é esse que você está usando quando eu escrevo no iPad? Qual aplicativo você usa? Cada vez que a pessoa manda uma mensagem dessa para você no story ou no direct, o Instagram considera que ela está se envolvendo com o seu conteúdo. E essa questão de responder no direct é muito importante para o engajamento. Por quê? Quando a pessoa conversa com você no direct, o Instagram entende como se ela fosse um dos seus amigos. E aí ela mostra sempre o seu story lá na frente para aquela pessoa. Então, você quer ter mais visualização no story, né? Como a Lívia estava dizendo aí que teve baixa na visualização do story. Faz as pessoas responderem mais os teus stories. Sempre deixa uma pergunta de vez em quando e não bota a enquete. Você manda a pessoa responder o story para responder lá no seu direct.
Se você conversa com a pessoa no direct, o seu story aparece mais para ela, os seus posts aparecem mais para ela, e o seu engajamento também aumenta, porque se a pessoa vê mais seus posts, a chance dela curtir, comentar é maior, tá? Então faz isso. Usa sempre nos stories também as enquetes, as caixinhas de pergunta, porque isso faz também com que o seu story ganhe mais interação. Então, em vez da pessoa só visualizar, ela vai visualizar e clicar. Conta como 2 pontinhos de engajamento, digamos assim, em vez de 1. E aí os seus stories vão ser mais distribuídos para os seus seguidores. Vai aumentar também as visualizações, o envolvimento das pessoas com o seu perfil. Elô está dizendo oi no Instagram. Oi, seja bem-vinda. O que mais que você pode fazer? Você também, nesse ponto que eu estou falando para você, que é o primeiro que eu consegui identificar, que faz com que as pessoas se envolvam com a sua publicação, que é sentir que te conhece, você tem que se dedicar também em se comunicar com a linguagem própria, uma linguagem sua. Não tentar imitar ninguém, não tentar fazer igual uma blogueira ou outra Instagrammer, mas fala do seu jeito. Do mesmo jeito que você vai falar nos stories, também na hora de escrever as legendas dos posts. Isso é uma grande sacada. Porque às vezes na legenda você ou não escreve nada, ou então escreve, tipo assim, de uma forma muito formal, ou pega um trecho de um site e coloca lá na legenda. Isso não fica legal. É legal que na legenda você converse com a pessoa como se você estivesse conversando com um colega, né? Colocando ali um complemento do conteúdo na legenda, fazendo alguma pergunta, estimulando as pessoas a comentarem mais ali no seu post. Eu acabei de me lembrar que interage nos comentários quando fazem perguntas e quando elas, tipo, que falam com a gente na legenda. Isso, quando as pessoas perguntam alguma coisa para a gente na legenda do post, tipo, conversa com a gente na legenda e faz uma pergunta, a gente gosta de interagir, não é? Então, do mesmo jeito, você faz com as pessoas do seu perfil. Tenho medo de postar algo que não seja referente ao meu nicho, que seja na minha rotina e as pessoas já acharem sem sentido. E o que é que pode acontecer de pior se as pessoas acharem sem sentido? Não vai acontecer nada. E o que vai acontecer se as pessoas se identificarem? Elas vão engajar com você. Então, quando você tem medo de fazer uma coisa, você tem sempre que avaliar o que vai acontecer de pior e o que vai acontecer de melhor. O que vai acontecer de pior, você vai prever. Se der errado, vai acontecer isso. Eu estou disposta a assumir esse risco para ganhar o que vai acontecer de melhor? Nesse seu caso aí, eu estou disposta. Esse risco é muito pequeno. A pessoa achar que é sem sentido. É um risco pequeno demais. Então, eu vou me arriscar para eu conseguir o que é de melhor, que é o engajamento do pessoal. Vejo os stories de alguns Instagrammers e eles fazem muito isso. Ceninhas nos stories, tipo um mini estúdio vlog. Eu não sei como é, mas eu acho que deve ser mostrando alguma coisa dos bastidores, assim, acho que é legal. Mostrar os bastidores sempre conecta, as pessoas se identificam. Eu também faço isso, também gosto de estudar assim, ou então não sabia que estudar assim dava certo, vou testar. É muito legal fazer. O que mais? Além de usar uma linguagem própria lá na legenda e tudo mais, é importante que o seu perfil tenha a sua identidade. Então, tenha a sua cara. Tipo, você gosta de uma paleta de cores específica? Usa no seu perfil. Você gosta de um tipo de post tal, que você viu em tal nicho, mas dá para aproveitar no seu nicho. E aí você faz aquele post com a sua identidade. Porque quando você só copia o formato do post da outra pessoa, o formato das cores do perfil de outra pessoa, você acaba nunca ficando com a sua identidade, né? A pessoa vê que você é uma cópia de outro perfil. Mas quando você tem identidade, tipo, você achou aquele post que é o post certo para você, que é prático para você fazer e o seu público gosta. Aquele estilo de stories, aquele estilo de enquete. Aos poucos, quando você vai testando, você vai descobrindo a sua identidade. Outra coisa que é interessante é você ter um destaque, ou de tipo, comece aqui, ou algum outro destaque que as pessoas possam te conhecer. Porque se elas entram no seu perfil e elas não sabem quem você é, como é que elas vão se envolver com as suas publicações? Oi, Nanda. Oi, Raquel. Aqui no Insta. Então, você já parou para pensar isso? Quando você entra no perfil, que não tem a foto do perfil da pessoa, não tem, você não vê a pessoa nos destaques, nem no feed.
Você se sente à vontade para você perguntar uma coisa para essa pessoa, para você mandar uma mensagem no direct? Tem alguns perfis de Instagram que nem o nome da pessoa não tem na legenda. Como é que as pessoas vão falar com você? Oi, fulano, fantasma que não aparece. Queria te perguntar uma coisa. Não tem como. Então, as pessoas elas vão se identificar se elas veem quem é você, se elas pegam uma confiança ali através de ver você se apresentar, ver você falar. Cecília está perguntando como fazer a foto do perfil. Então, como eu estou falando aqui, né? É interessante que na foto do perfil, no seu perfil de uma forma geral, você apareça de vez em quando. E na foto do perfil é legal que tenha a sua identidade. É bom mostrar a rotina dos stories? Então, não precisa mostrar a sua rotina toda, principalmente se ela não tiver muito a ver com o pessoal do seu nicho. Mas se, por exemplo, você é estudante de nutrição e o seu público é estudante de nutrição, mostrar a sua rotina vai agregar para eles. Mas se você é empreendedora, como eu, e o meu público é de profissionais da saúde, que trabalham em hospital, eu mostrar minha rotina de empreendedora não ajuda esse meu público de profissionais de saúde, então eu não mostro. Você tem que dosar com base naquilo que vai ajudar os seus seguidores. É necessário colocar a nossa foto no perfil? É a melhor opção, porque assim você se torna conhecido pelo seu público. Tem muito perfil de Instagram que só tem o nome do arroba na foto, uma bonequinha, um logozinho. E aí, como é que a pessoa vai te identificar? Vai lembrar daquele perfil, dentre tantos outros? Quando tem sua foto, é muito mais fácil da pessoa lembrar de você, né? É igual se na foto do nosso WhatsApp, se a gente coloca um versículo, é difícil da pessoa identificar a gente, mas quando a gente coloca a nossa foto, no instante a pessoa acha a gente, né? No nosso perfil, do mesmo jeito. Além disso, quando tem a nossa foto no perfil, a gente está assumindo a identidade daquele perfil. Está dizendo, eu sou a pessoa que produz conteúdo aqui, esse conteúdo é bom, eu assumo, sabe? Não é uma pessoa que está se escondendo atrás de um perfil e postando qualquer coisa. Então, o melhor é que tenha a sua foto. Também tenho dúvida em relação a como montar a foto do perfil. Pronto, já essa dúvida aí acho que foi sanada agora. Então, se você tiver um destaque em que você se apresenta para as pessoas, que você fala quem é você, qual é o propósito do seu perfil de estudos, isso dá muito mais confiança, isso dá muito mais familiaridade com você e as pessoas vão querer se comunicar com você. Então, por que no meu perfil pessoal, mesmo ele desde muito cedo, eu já tinha muita pergunta na caixinha, já tinha envolvimento nas minhas publicações, meu direct todo dia tem mensagem, mesmo no meu perfil pessoal. No meu Instagram eu tenho muito seguidor, mas no meu perfil pessoal eu tenho poucos. Porque as pessoas me veem todo dia. Todo dia minha cara tá lá nos stories, minha cara tá lá nos vídeos. Então as pessoas sabem quem eu sou e elas se sentem à vontade para me fazer uma pergunta, para falar comigo. Então isso é muito importante. Bom, sentir que te conhece é a primeira coisa, tá? Mas é só uma das coisas que faz com que a pessoa engaje com você. Eu vou te falar as outras coisas que eu percebi também. Vamos lá, então. A segunda coisa que eu percebi, que faz com que as pessoas se engajem com seus posts, é a familiaridade que elas têm com o conteúdo. Quanto mais aquele conteúdo é conhecido por elas, mais elas querem se envolver com a publicação e comentar e conversar com você. A Isabela está dizendo que não aguenta mais ver minha cara. Ver minha cara aqui, eu não sei porque ela assiste minha live ainda. Ver minha cara aqui, ver minha cara no Instagram, ver minha cara no curso. Então, às vezes, quer dizer, frequentemente, as pessoas cometem um erro de postar no Instagram, no Instagram lá, um conteúdo que seja muito profundo daquela área, achando assim, nossa, quanto mais aprofundado, quanto mais completo esse post, mais vai ter envolvimento. Aí faz um super post de uma matéria bem difícil, ninguém engaja. Por quê? Porque enquanto mais difícil, enquanto mais profundo é o conteúdo, menos gente sabe sobre aquele conteúdo, menos gente estudou ele, menos gente entende ele. Então, como é que uma pessoa vai se envolver com uma coisa que ela não entende? Ela só vai olhar, né? Vai ser uma informação para ela, ela vai ficar aqui, ó, legal esse post. Mas, tipo, nunca caiu na minha prova, ou eu nunca estudei sobre isso, eu não sei nada sobre isso, como é que eu vou comentar? Já quando é um post de um conteúdo um pouco mais raso, aquele conteúdo que todo mundo daquela área já ouviu falar, já sabe, já estudou, as pessoas se envolvem mais, porque elas têm mais familiaridade com aquele conteúdo. Então, elas vão comentar, nossa, eu já estudei isso, nossa, eu gosto dessa matéria.
Isso aqui já caiu na minha prova. Poxa, já errei uma questão desse assunto. Então, percebe que quanto mais raso o conteúdo é dentro daquele tema que a gente aborda, mais gera envolvimento. Então, você tem sempre que ir mesclando os conteúdos, porque se você só faz conteúdos profundos, você atrai pouca gente. Quando você faz conteúdos mais rasos da sua área, você atrai mais seguidores novos e atrai o envolvimento das pessoas que já tiveram uma relação com aquele conteúdo. A Nanda está dizendo aqui no Instagram: Lite, quero vender meus resumos futuramente, mas tenho medo que eles não ajudem as pessoas. Para que você comece a vender, é interessante que você já tenha esse indício que o seu conteúdo está ajudando as pessoas. Então, aí você vai perder esse medo, entende? Quando as pessoas me perguntam assim, quando é que eu sei que eu posso começar a vender os resumos? É com uma quantidade X de seguidores? Eu sempre respondo, não. Quando as pessoas começam a demandar esses seus resumos, elas começam a comentar com você, nossa, seu conteúdo está me ajudando, eu estou gostando muito de estudar com isso que você está postando. Você tem esse conteúdo para baixar? Você tem PDF? Você tem Drive? Todas essas perguntas, elas são indícios de que aquele conteúdo está sendo útil para a pessoa. Logo, esse seu medo de talvez o seu produto não ajudar a pessoa, ele acaba sendo anulado. Então, começa a produzir muito conteúdo de valor, recolhe esses feedbacks do público e pega segurança para você lançar seu produto. Deixa eu ver aqui a falação no YouTube. É de dia, de tarde, de noite no curso, no YouTube, no Telegram. Eu tenho uma dúvida muito grande. No meu perfil, eu posto dicas de estudos e resumos, mas eu também posto frases em letra. E eu tenho medo de o meu nicho não estar bem definido. Eu também tenho medo do seu nicho não estar bem definido, viu? Porque no nosso perfil, a gente não tem que abordar tudo que a gente quer. A gente tem que abordar aquele conteúdo que vai levar a nossa persona para mais perto do objetivo dela. Isabela, oxe, sempre vou assistir. Vai que numa dessas eu aprendo algo novo que você aprendeu recentemente. Eu estou sempre estudando, trazendo as dicas aqui para vocês. Ainda reclama que eu assisto, que absurdo. É porque eu quero que vocês apliquem mais do que assistam. Fernanda, estava com medo de lançar conteúdo pago. 2 pessoas já me perguntaram no direct quanto custava meus resumos. Estou na fase final do meu conteúdo pago e estou informando que será lançado em breve. Meu povo, vocês têm medo de dinheiro, é? O povo tem um medo de vender produto. O pessoal está pedindo, vende os produtos. Vocês têm medo de quê? Muito obrigada por responder. Vou usar as dicas. De nada. Espera aí. Depois que eu abro... Pronto. Deixa eu ver, então. Bom, a familiaridade com o conteúdo, né? Quando a pessoa já viu aquele tema, ela já, por exemplo, já passou por ela na faculdade, na escola, e ela quer responder. E se essa pessoa já teve algum tipo de experiência com esse conteúdo, ou em alguma prova que ela fez e tal, como eu já contei para você. Outra coisa que gera familiaridade também com o conteúdo é a questão de posts que são mais divertidos, mais engraçados, tipo aqueles posts de reels, memes e tal, quando você fala de uma situação do dia a dia, da rotina, e a pessoa se identifica, então ela sente muita vontade de comentar, né? Eu passei por isso, eu mesma, eu toda, né? A gente comenta, porque a gente se identifica com aquilo que passou. Então, percebe que rola uma familiaridade, isso dá mais engajamento. Porém, para você usar os memes de forma correta, se você não assistiu o meu vídeo sobre isso, assiste, porque eu te dou dicas de como você não se perder nesse caminho de fazer post engraçado e fazer de um jeito que realmente agrega para o seu perfil de estudos profissional, tá? É um dos últimos vídeos do canal, é só você procurar como fazer memes e reels no Instagram que tem. Lite, acha que postar muito tarde gera menos engajamento? Eu acho que não, porque o pessoal está mais online muito tarde. Você pode conferir isso. Eu costumo olhar lá no estúdio de criação do Facebook. Se você pesquisar no Google Estúdio de Criação do Facebook, abre uma plataformazinha para você que você consegue ver as métricas do seu Instagram e consegue programar posts. Mas se você quiser olhar direto pelo Instagram, também dá. Lá nas configurações, você consegue ver o horário que o seu público está mais online. Normalmente, esse horário é tipo 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, depende aí do seu público. E aí, teoricamente,
se você postar no horário que tem mais gente online, provavelmente o engajamento vai ser maior. Só que, além disso, todas essas dicas que eu estou te dando aqui, você tem que aplicar para você estimular a pessoa a comentar. Não é só postar no horário que tem mais gente online. É fazer uma legenda legal, é fazer um post legal. Essas dicas que eu vou passar aqui para vocês. Nanda está dizendo, assistir seu vídeo sobre isso está completíssimo. Que massa, vejam o vídeo lá sobre os memes. Bom, duas coisas aqui, dois motivos que fazem as pessoas se envolverem com seu conteúdo. É sentir que te conhece, a familiaridade com o conteúdo. E outra coisa que é muito importante, o estímulo que você dá. Às vezes você quer que as pessoas se envolvam com a publicação, mas você não dá nenhum estímulo para a pessoa se envolver. Então, como é isso? Você que tem que começar essa conversa, você que tem que começar a perguntar, conversar com esse seu público. Então, a primeira coisa, você conversar na legenda. Quando você vai fazer a legenda do post, converse sobre aquele conteúdo. Tipo, complementa uma informação, fala a relação que você tem com aquele conteúdo. Tipo assim, eu tinha dificuldade de estudar essa matéria, mas eu vi que estudando com mapas ficava melhor. Ou então, essa matéria já caiu na minha prova uma vez e agora eu decidi revisar, então passando para você também. Não sei qual é a sua relação que você tem com aquele conteúdo. Ou que alguém te fez um pedido no direct por aquele tema e tal. O que for verdadeiro para você. E aí você pergunta algo para essa pessoa. Não pergunta só assim, você gostou do post? A pessoa vai responder, gostei. Acabou a conversa, né? Você tem que perguntar alguma coisa que faça a pessoa querer falar a opinião dela, querer expressar. Não somente dizer se gostou do seu post ou não. E outra coisa interessante é se você continua a conversa do comentário. Não somente agradece, mas, tipo, comenta o comentário e responde, né? Aí a pessoa vai te responder alguma coisa. Então, termina seu comentário perguntando outra coisinha, perguntando se a pessoa concorda com aquela sua opinião, que ali já gera mais comentário. E assim você duplica, triplica a quantidade de comentários nos seus posts, gerando muito mais engajamento. Deixa eu ver o que mais. Sobre a caixinha de perguntas, que esse é sempre um problema quando eu estou fazendo consultoria com as minhas alunas e tudo mais, por chamada de vídeo. Sempre é um problema essa questão da caixinha. Mas eu coloco a caixinha, mas eu fico no vácuo, ninguém faz pergunta. E aí, normalmente, isso está relacionado a você não saber estimular a pessoa a responder a sua caixinha. Então, preste atenção. Quando você vai fazer uma caixinha de perguntas lá no Story, você tem que ser muito específico quanto àquilo que você está falando. Você não pode ser muito geral, tipo, muito filosófico. Você tem que ser específico. O que é que você quer saber da pessoa? O que exatamente você quer conversar? Porque se você diz assim, faça-me uma pergunta, aí a pessoa, de repente, nem te conhece bem, aí não sabe. Mas ela quer que faça uma pergunta de quê? Sobre a vida dela? É sobre o estudo? É sobre isso? Então, você tem sempre que estar ligado que tem gente nova no seu perfil e ninguém é obrigado a saber da sua vida, da sua história. Então, você tem que direcionar as pessoas para fazerem as perguntas daquilo que você vai conversar com elas. Outra coisa, além de ser específica, você sempre dá a ideia que a pessoa está tendo uma vantagem em conversar com você. Não é o contrário. Então, eu vejo muitas pessoas fazerem assim, me dê uma sugestão de tema para eu postar no Instagram. Eu imagino a pessoa, eu do outro lado, né? Não vou nem dizer a pessoa, eu do outro lado. Eu vou parar para pensar numa sugestão de tema para você postar no seu Instagram? Bota a cabeça para funcionar, minha filha. Então, a pessoa do outro lado, ela não tem a obrigação de trabalhar para você. Ela só vai te responder se ela vê que ela tem vantagem naquele conteúdo. Então, se você pergunta para ela, por exemplo, qual a sua maior dificuldade nos estudos? Eu vou responder os stories dando dicas para que você supere essa dificuldade. A pessoa pensa, nossa, ela está ali a meu serviço, vou aproveitar e vou responder para ela. Quem sabe ela pode me ajudar com a dica. Percebe como muda totalmente a situação? Então, você tem que saber como se comunicar com esse seu público. Não é você só pedindo, sabe? Manda uma sugestão de tema para live, manda uma sugestão de tema para post. Faz isso e aquilo para mim, me faz uma pergunta. Não funciona. Então, quando eu vou pedir tema para live, o que é que eu faço? Eu digo assim, o que é que você prefere aprender nessa quinta-feira? Isso ou isso? Ou seja, estou te servindo, vou te dar uma aula de graça. O que é que você prefere, senhora? Aí a pessoa vai lá, toda pomposa, e responde. Porque ela sabe que sou eu que estou fazendo por ela, entendeu? Então, é o que eu disse para você aqui, lá no começo. Se você quer interação, você tem que se doar primeiro.
do que só ficar pedindo que a pessoa faça por você. Fazer 2 perguntas na mesma caixinha desestimula a pessoa a responder? Sim, desestimula, porque você confunde a cabeça da pessoa. Às vezes eu vejo isso acontecer também. Parece que você quer tanto que a pessoa responda que você faz 2 perguntas de uma vez. A cabeça da pessoa fica bugando, ela diz, eu não vou responder nenhum, porque vai dar um trabalho de eu pensar nessas 2 coisas. É melhor deixar para lá. Ela pula o seu story para evitar a fadiga. Então, seja específico na hora que você vai perguntar. Pergunta uma coisa e conversa sobre aquela coisa. Deixa a outra pergunta para outro dia e tal. Porque se você... Eu já vi, inclusive, pessoas que fazem perguntas diferentes. Tipo assim, tem uma pergunta que a resposta é sim e a outra não, e faz na mesma caixinha. Como é que a pessoa responde? Não dá. Então, preste atenção na hora de você estimular a pessoa a responder. Bom, na caixinha de perguntas é isso, direciona bem o tema e apresenta uma vantagem para a pessoa responder. E outro ponto agora que eu identifiquei também que faz as pessoas se envolverem com a nossa publicação é o conteúdo que a gente posta. E nisso eu tenho várias dicas para te dar. Espera aí. Meu Deus do céu, já está 37 minutos. Presta atenção que quem ficou até agora vai descobrir o segredo. Na verdade, o segredo, gente, é tudo isso que eu estou falando para você. Mas o conteúdo é, digamos que é a peça fundamental, sabe? O diamante do seu Instagram, o coração do seu perfil é o seu conteúdo. Bom, primeira coisa, conteúdos visuais prendem mais atenção. Concorda que se a pessoa presta mais atenção no seu post, é mais fácil dela se envolver com ele, é mais fácil dela comentar. Se o seu post é um post ignorável, tipo, que não prende atenção, ela passa e não tem por que ela se envolver com a sua publicação. Então, na hora de postar, você tem que pensar também e chamar a atenção da pessoa. E como é que a gente faz isso? Não postando conteúdos que pareçam só texto. Se as pessoas quisessem ver só texto, elas iam ver um artigo, um livro, que é muito mais confortável de ver do que na telinha do celular. No Instagram, as pessoas são mais visuais. Então, quando o seu post ele é uma fotografia, ou quando ele é até um mapa, um resumo, mas ele tem letras maiores, quando ele tem cores, quando ele tem figuras, eles chamam muito mais a atenção da pessoa. Então, se você está no Instagram e você vai passando e vê uma imagem que é branca com a letra preta, linear, que é só texto, você vai ignorar aquela postagem, provavelmente. Porque nós, seres visuais no Instagram, não gostamos de ver esse tipo de publicação. Então, começa a fazer os seus posts de uma forma que seja mais legível. Não deixa muito pequenininho. Apesar de eu falar isso tanto, mas quando eu vou fazer análise de perfil, esse é um erro muito comum. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla de novo. Não deixa as letras pequenininhas, não deixa tudo branco e preto, deixa maior, não usa letra muito enrolada. Você não precisa daquelas letras toda tipo caligrafia daquela que escrevia a carta em 1900 e antigamente. Você pode fazer com uma letra mais clara, mais simples, mas que dê para a pessoa ler bem. Utiliza cores, utiliza caixinhas para circular o texto, utiliza setas. Você pode fazer isso à mão, ou no Word, ou no PowerPoint, ou no site Canva, mas faça. Insira algumas figuras, você pode pegar em algum site ou você mesmo desenhar. Isso faz muita diferença no envolvimento do seu post, porque ele vai ajudar mais pessoas, as pessoas vão comentar que ele está bonito, que está legal, e além de tudo isso, o Instagram leva o post mais longe, porque o Instagram não quer que a gente poste texto nas imagens. Ele quer que a gente poste imagens no Instagram. Deixa eu ver aqui as perguntas. É legal pagar para promover o post? Sim, porém, se ele tiver muito texto, o Instagram não promove. Tem que ser aqueles posts que tenham menos texto possível, aqueles mapinhas que tem bem pouca informação e mais figuras, é que dá para promover. Se você quiser saber mais sobre impulsionamento pago, eu tenho um vídeo bem completo sobre esse tema aqui no canal também. Se você pesquisar impulsionamento pago no meu canal, você acha. Yandli, é como se fosse uma troca. Você ajuda o seu público te ajuda. Exatamente. Se sim, é melhor personalizar o público ou deixar o Insta direcionar de acordo com os meus seguidores? Bom, os dois, porém, assim, quando a gente faz é porque você está falando promover o post pelo Instagram, né? Não é uma boa opção. Ele não vai gastar o seu dinheiro da forma mais adequada possível.
é melhor impulsionar pelo gerenciador de anúncios. Se você olhar nessa live, você vai entender melhor, tá? Aí, tipo, você vai escolher o público, mas ao mesmo tempo o Instagram vai direcionar também esse público de acordo com seus seguidores. Leite está dizendo, o meu precisa melhorar muito. Então, vamos que vamos consumir o conteúdo e aplicar para a gente melhorar e ter resultado. Bom, visualmente falando, o post precisa ser mais visual para chamar a atenção. Ok. O conteúdo ele também tem que ser resolutivo, tipo, trazer alguma vantagem mesmo para a pessoa realmente estudar com aquela matéria, com aquela esquematização que você fez, e ficar fácil da pessoa compreender, ficar fácil de memorizar. Porque se a pessoa sentir isso, se ela se sentir ajudada, isso vai gerar reciprocidade e ela vai querer te agradecer. Então, ela vai dizer, nossa, assim ficou mais fácil de memorizar. Que legal, nunca tinha estudado essa matéria dessa forma. Então, isso vai começando a alimentar o seu público de gratidão e eles vão querer te mandar mensagem no direct e responder os seus posts. Então, faça posts resolutivos, posts bons mesmo, que resolvem aquele problema da pessoa. Então, se você dá uma dica de estudos, dá uma dica boa que funcionou para você. E não aquela dica clichê que todo mundo já está falando. Então, isso vai gerar reciprocidade e as pessoas vão querer comentar mais. O conteúdo, ele também tem que ser frequente. Se você não posta com frequência eu digo, no mínimo 5 vezes na semana, como é que você vai fazer o seu perfil continuar crescendo? Como é que o seu post vai aparecer para os seus seguidores e as pessoas vão se envolver com as suas publicações? Não tem como, gente. O Instagram é um pai, mas também não é uma mãe para bater na porta da pessoa e entregar o seu post lá de antigamente para a pessoa. Ele vai entregar os seus posts novos, então você tem que estar sempre produzindo. Outra coisa que é legal para você aumentar a visualização nos stories e o engajamento desse público é você fazer um post de vez em quando, uma vez na semana, por exemplo, que começa no perfil e termina nos stories. Então, se você vai fazer um post de 5 dicas para melhorar a sua concentração nos estudos, você dá 4 dicas lá no post, no feed, em carrossel, e a última dica você fala, essa última eu preciso te explicar com mais detalhes, então eu vou te dar ela nos stories. E aí você dá essa dica lá. Isso faz com que o pessoal que viu o seu post no feed fique curioso e vá para os seus stories. Isso gera mais visualização e, consequentemente, mais envolvimento ali com seus stories. Vão clicar em alguma enquete que você colocou e tal. E outro tipo de conteúdo que faz as pessoas se envolverem muito, é uma dica que eu dou até para as pessoas na minha análise de perfil, é que faça um conteúdo mais gamificável. Como é isso? Transformar o conteúdo num game, num jogo. Isso você pode fazer de vez em quando, também uma vez por semana. Como assim? Por exemplo, trazer questões que a pessoa se sente desafiada a responder. Então, você já percebeu que quando você posta questões, tem muita gente que comenta qual é a letra correta e tudo mais. Então, por exemplo, você pode colocar 4 questões, 5 questões e dizer assim, me conta aqui quantas você acertou. Aí a pessoa que acertou muito, ela já vai querer te falar. Do mesmo jeito, se você faz questões nos stories, as pessoas ficam muito tentadas a clicar lá nas enquetes. E quando elas clicam nas enquetes, elas contam como engajamento. O seu alcance vai mais longe. Então, você pode fazer um post do tipo palavra cruzada, que as pessoas encontrem a característica lá, naquela palavra cruzada. Ou então, um tipo de post assim. Eu quero até fazer esse post lá no meu perfil, vocês vão ver nos próximos dias, que é assim, quantos pontos você fez essa semana? Aí, você, por exemplo, estudou um conteúdo novo, 5 pontos. Revisou uma matéria, 10 pontos. E aí você faz tipo um joguinho, e aí a pessoa vai somar e dizer quantos pontos que ela fez naquela semana. Isso dá muito envolvimento. Então, começa a analisar aí nos outros nichos, nos outros perfis, que games que eles têm feito e adapta para o seu. E uma vez por semana, pelo menos, você pode fazer, e isso vai aumentar a interação do público, tá bom? Então, esses foram os pontos que eu percebi que mais dão motivos para as pessoas se envolverem. E o segredo é justamente esse: você se envolver com o público e pensar de forma estratégica na hora de você fazer os seus conteúdos para eles quererem se relacionar com você. E não se preocupa que à medida que seu perfil for crescendo, você vai ter mais seguidores interativos também e mais gente falando com você, te mandando mensagem, te respondendo lá nos comentários e tudo mais. Então, é um processo, tá? Se você começou, não para. Começou a fazer as perguntas na legenda, não para. Começou a colocar caixinha de perguntas nos stories, não para.
Se as pessoas não responderem agora, mais uma hora, seus seguidores vão ficando mais interativos, vão te conhecendo mais e sentindo vontade de conversar com você, tá bom? Então, essas são as melhores dicas que eu tinha para dar para você hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar aí. Se não, a gente se vê aí nos conteúdos diários que tem no Instagram. Se você está vendo a gravação dessa live no YouTube, me segue também no Instagram, que todo dia tem stories. Eu tenho um canal também no Telegram, onde eu mando áudio e dicas todos os dias gratuitas. Então, você só não vai melhorar o seu perfil de estudos e começar a ganhar dinheiro com ele se você não quiser. Preste atenção, comece a acompanhar os conteúdos e a aplicar, certo? E toda quinta eu estou por aqui. Aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito. Toda semana tem vídeo novo. Curte o vídeo também, que isso ajuda na divulgação. E eu espero sempre vocês aqui nas quintas-feiras, às 8 horas da noite. Amei todas as dicas, obrigada por me ajudar. De nada. Leide está dizendo, gostei muito das dicas, obrigada. De nada, minha gente. Muito obrigada a vocês. Então é isso, beijo. Tchau, tchau.